Bem-vindas a mais uma sessão do Passo a Passo. Cá estamos nós para esta sessão quinzenal e desta vez com um tema muito desafiante, mas como é habitual, vou começar com a recapitulação das últimas sessões e como houve uma sessão que não foi dada por mim, faço a recapitulação das duas últimas. Portanto, tivemos uma sessão sobre a paz, não é? Pensando nesta ideia de que a paz começa em mim, começa em nós, e eu comecei por abordar esta bem-aventurança, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E partilhei convosco uma mensagem que eu recebi de uma amiga que me convidou a que esta mensagem fosse ressoando internamente em mim durante o tempo pascal. E a frase era: a alegria e a paz não são só graças que caem do céu, são opções de quem quer viver a ressurreição de Jesus. E isso é a coisa mais séria da vida. E de facto esta frase marcou-me, e o tempo pascal acabou no domingo com a festa de Pentecostes, e de facto esta ideia de que é uma opção, não é? Querer viver a ressurreição de Jesus, querer viver esta paz. Porque muitas vezes nós temos essa consciência que a fé não consiste tanto em acreditar que Deus existe, mas em acreditar que nós existimos para Deus, não é? A fé que se nos pede, a nós que já temos fé, é acreditar na eficácia da graça, em que Jesus, de uma forma ou de outra, nos vai dizendo: sou eu, não temais, está sempre connosco, olha por nós, acompanha-nos, e nós vamos consciencializando que não temos senão motivos para agradecer, não é? Que não devemos afligir-nos por nada, que não devemos preocupar-nos por nada, que não devemos perder a serenidade por coisa nenhuma. Mas às vezes nós precisamos de tempo para que esta ideia vá crescendo em nós, dentro de nós, não é? Para enchermos a nossa vida de gratidão. Depois também falámos duas ideias em hebraico, que a palavra paz em hebraico se deseja shalom, uma vida boa, plena, próspera, mas também de acordo com a verdade e com a justiça, e depois outro sentido mais generalizado da paz como a tranquilidade interior, não é? E isto são ideias mais orientadas para a psicologia e mais subjetivas, e pensa-se muitas vezes da paz como um sossego, uma alegria, um equilíbrio interior. Sabemos que isto é tudo assim, não é? A paz inclui todos estes conceitos, mas são incompletos, não é? Porque muitas vezes é o próprio Senhor que semeia em nós a inquietação, não é? Portanto, contrariar aquela paz interior para nós irmos ao seu encontro, para o encontrarmos e para nós conseguirmos essa tranquilidade própria de quem está em Deus, não é? E que se abandonam completamente em Deus e que Deus nos coloca neste caminho para alcançarmos a paz que Ele próprio nos concederá mais para a frente, não é? E depois tivemos a Relly, que nos vem falar do 8º mandamento: não levantar falsos testemunhos, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo. E gostei muito da sessão da Relly, realmente foi muito inspiradora. A Relly começou por nos convidar a pensar no exemplo das crianças, não é? Que não têm vergonha de perguntar, não têm medo das fraquezas, e que nós às vezes podemos não acreditar que não nos podemos voltar a levantar, e por isso é que às vezes temos vergonha, não é? Também insistiu bastante na ideia de que as mentiras piedosas não existem, não é? E que não tenhamos medo de errar, nem estar demasiado dependentes dos erros das outras pessoas, que ela conta que um sacerdote dizia: se vos criticam, parabéns, porque de facto Jesus foi muito criticado. Portanto, também às vezes nós podemos recorrer à mentira porque temos medo dessas críticas, não é? Foi bonito também pensar que a Helly nos convidou a considerar as bem-aventuranças. Não sei se ela teve mesmo consciência de que o reverso o passo a passo vai alternando as bem-aventuranças com os mandamentos, mas gostei muito desta sugestão dela de, para vivermos bem este mandamento, também considerarmos as bem-aventuranças, compreender, perdoar, desculpar. Também nos convidou a fazer um exame de consciência diário para nós nos deixarmos examinar pelo amor, não é? E para todos os dias pensarmos com Jesus: o que queres que eu faça hoje, não é? Chegarmos ao fim do dia espremidas como um limão, como dizia também a Helly. E também gostei da recordação dela de São José, não é? Uma pessoa que inspira também pela sua tranquilidade, pela sua adesão à vontade de Deus, mesmo no meio de muita tribulação. E que ela dizia: eu acho que São José a certa altura se calhar nem queria dormir, porque Jesus lhe ia falar nos sonhos, e então ele já devia estar com medo, mas pronto, assim a brincar,
também nos ajudou a relativizar às vezes alguns medos que nos assaltam e que nos podem tirar a paz desnecessariamente, não é? Vou fazendo assim uma ponte entre os dois temas. E hoje temos um tema que é bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. É uma bem-aventurança desafiante. Houve uma pessoa que me disse coragem com esta bem-aventurança, porque de facto nós podíamos aqui fazer uma homenagem aos mártires. E eu pensei que se calhar para nós, no nosso dia a dia, poderíamos pensar nesta perseguição por amor da justiça de uma forma mais adequada à nossa realidade atual. Portanto, eu convidava-vos depois a ler, quando quiserem, a audiência do Papa sobre esta bem-aventurança, que foi dia 29 de abril de 2020, e em que o Papa comentou e recordou que há sempre a presença de Jesus que nos acompanha, por isso é que aqui estão estes pés, não é? Que nos consola, e a força do Espírito que nos ajuda a seguir em frente. Portanto, se nós estamos aqui a considerar bem-aventurados os perseguidos por amor da justiça, porque Deus é o reino dos céus, de facto, a consciência da presença de Deus que nos consola, que nos dá força para seguir em frente, pode de facto fazer a diferença quando nós nos sentimos perseguidos, não é? E deixarmos abarcar por esse amor incondicional, que é o amor do próprio Deus por cada uma de nós. E eu estava numa reunião no outro dia sobre um tema de sustentabilidade, e a pessoa que estava a apresentar o seu projeto disse, em vez de dizer o segredo é a alma do negócio, eu diria que a alma é o segredo do negócio. E eu gostei muito desta frase, porque de facto aqui nesta bem-aventurança, a alma, que é a presença de Deus em nós, é o segredo do nosso negócio que nos leva à vida eterna. E ele também dizia, somos aquilo que partilhamos. Portanto, eu também vejo aqui no passo a passo uma oportunidade que eu tenho de partilhar aquilo que vou captando pelas luzes do Espírito Santo e pela vivência das pessoas que me rodeiam, pensando de facto que o nosso prémio do amor é o próprio amor, não é? E que este amor não se pode explicar, mas deve-se experimentar. É este amor que nos aguarda eternamente no céu. E pensando também nesta perseguição, que às vezes é subtil por causa da justiça, não é? Mas que nós vemos-la como necessária para alcançarmos o céu, penso na última passagem do Evangelho de São João, em que São João diz: muitas outras coisas fez Jesus, se escrevessem uma por uma, creio que nem todo o mundo poderia conter os livros que seria preciso escrever. E nós poderíamos pensar que muitos destes livros foram escritos com a vida dos santos, conhecidos e ignorados. Os da porta ao lado, né? Os santos, como diz o Papa, que são as pessoas que estão ao nosso lado. E nós podemos fazer parte desta escrita, não é? Desses livros, se de facto somos coerentes e consequentes com a nossa fé em Cristo, não é? Pensando que a fé é o início, o amor é a meta e a esperança é o caminho. Portanto, aqui estes pés inspiradores para nos ajudarem a começar a considerar esta bem-aventurança. Depois podemos pensar nesta alegria escatológica de quantos são perseguidos por causa da justiça, não é? Pormos o foco nessa alegria, não é? Que é uma alegria que é a mesma felicidade da primeira. O reino dos céus pertence aos perseguidos, como pertence aos pobres de espírito, como pertence a todos os outros que nós fomos enunciando ao longo desta consideração das bem-aventuranças. Portanto, nós compreendemos que chegamos ao fim de um percurso unitário, desvendado nos anúncios precedentes das outras bem-aventuranças. Portanto, também desfrutarmos desta felicidade que nos está reservada, não é? Deste tesouro que Deus tem pensado para cada uma de nós, e que no fundo a nossa chegada lá será uma concretização desse sonho de Deus para cada uma de nós. E às vezes esta pobreza de espírito, o pranto, a mansidão, a sede de santidade, a misericórdia, a purificação do coração, todas estas bem-aventuranças que fomos considerando, é que podem levar à perseguição por causa de Cristo, não é? Porque nós somos consequentes em todas as facetas da nossa vida. Mas no final, esta perseguição é que é o motivo da verdadeira alegria e da grande recompensa dos céus. Portanto, nós pusermos o foco na recompensa, o foco na alegria, o foco neste caminho que nos conduz a uma existência virada para Deus, orientada pelo Espírito Santo, de facto deixamos-nos conduzir, não é? Como este cego que se está a deixar conduzir com toda a confiança por essa pessoa que o está a deixar conduzir. Em contrapartida, podemos nos deixar levar por esta serpentezinha que significa as estruturas de pecado, não é? Que o Papa também fala, que às vezes são os ídolos deste mundo que nos assaltam, não é? E que nos perseguem de alguma forma e que nos impedem de andar com
esses pés soltos, não é? Passo a passo, um dia de cada vez, porque nós nos deixamos absorver e nos deixamos perseguir por essas estruturas de pecado que estão impregnadas na sociedade em que vivemos. E que estruturas são essas, não é? Temos aqui 3 estruturas, como o Papa João Paulo II as definiu: a idolatria do dinheiro, a ganância e a corrupção. De facto, nós podíamos pensar, mas isto não é bem para mim, não é? Eu não idolatro o dinheiro, não sou, espero não ser, viver essa ganância, nem a corrupção. Mas, de facto, nós deixamos-nos influenciar, muitas vezes até pela globalização da indiferença, que também fala o Papa, não é? Que é produzida por uma mentalidade humana que nos vai afetando de alguma forma, não é? Que nos impede de viver a vida como é segundo o Evangelho, não é? Porque as pessoas nos dizem que nós somos umas idealistas, umas fanáticas e que muitas vezes não aderimos a esta vida cristã que nos é dado viver. Portanto, aqui também estarmos atentas a esta indiferença em relação à nossa vida consequente com a nossa fé, que às vezes nos leva a rejeitar essa pobreza, essa mansidão, essa pureza, não é? Que nos somos convidadas a viver, não é? Mas como é um convite e não é uma imposição, Deus propõe e não impõe, não é? E é isso que nós temos que escolher em cada uma das vertentes da nossa vida e sermos coerentes em todas as circunstâncias, que isto também é um grande desafio. Se não deixamos levar para esta globalização da indiferença, não é? Esta pessoa que está de costas para o seu coração e que nós, há uma oração ao Espírito Santo e que nós pedimos ao Espírito Santo: fortalece o meu coração contra os ataques do inimigo. Os ataques do inimigo são estas estruturas de pecado, não é? Que têm muitas manifestações e que às vezes nos absorvem os sentimentos, não é? Que nos ofuscam. E eu estive num casamento no sábado e o sacerdote dizia: o amor não é um sentimento, é todos os sentimentos. Eu achei muita graça a isto, porque de facto é muito mais abarcante, não é? E falou também aos noivos, gostei muito de 4 palavras que ele sugeriu para os noivos: o perdão, o diálogo, a doação e a juventude. Claro que depois cada uma pode aplicar isso à sua própria vida, não é? A sua vida em sociedade, de relacionamento com as outras pessoas e que de facto vai contrariando de uma forma muito positiva estas estruturas de pecado que se vão impregnando na sociedade e que necessariamente nos afetam a nós, não é? Porque nós todos somos influenciáveis. Queremos é escolher as nossas influências, não é? E se nos deixamos também interpelar por estes convites ao perdão, ao diálogo, à doação, à juventude, de facto, somos como estes fanáticos felizes, não é? Este aqui, o jogador, podia ser do Benfica, não é? Como o Benfica ganhou no sábado, mas esta imagem foi tirada da internet antes. E eu não sou do Porto, até sou do Sporting, portanto também não tem aqui nenhuma componente de evangelização desportiva. Mas vemos aqui às vezes as pessoas que nos consideram idealistas ou fanáticas e nós sentimos mal, não é? Sentimos perseguidas por esses comentários que às vezes nos assaltam e isso pode nos abalar, não é? E se o mundo vive em função do dinheiro, quem quer que demonstre que a vida pode ser vivida no dom e na renúncia, torna-se um incómodo, não é? Para este sistema de ganância. O incómodo aqui, eu sugeri, foi-me sugestivo esta imagem, não é? Este incómodo para esta criança, que comer é um incómodo, não é? Está aqui a fazer birra, porque às vezes este testemunho de cristão, que é tão bom para tantas pessoas que o seguem, incomoda aqueles que têm uma mentalidade humana, não é? Vivem como uma repreensão. Mas não devemos desistir, não é? Porque de facto é isto que nos conduz à verdadeira felicidade, não é? E quando nós manifestamos a santidade e sobressai a vida dos filhos de Deus em tal beleza, há algo de incómodo que exige uma tomada de posição, não é? E vemos que as pessoas ou se deixam questionar e abrir-se ao bem, ou rejeitam aquela luz e deixam endurecer o coração e têm essa obstinação, não é? Vêem-nos como um mosquito, não é? Querem pôr o spray, porque de facto não se deixam interpelar por esta realidade da vida vivida em plenitude a partir daqui, não é? E às vezes nós pensamos, é curioso, chama a atenção como nas perseguições dos mártires a hostilidade cresce até a obstinação, não é? E vemos muitos episódios dos mártires que é assim, não é? E é suficiente nós considerarmos as perseguições do século passado, as ditaduras europeias, como se chega à obstinação contra os cristãos, contra o testemunho cristão e contra a heroicidade dos cristãos. E tem muitas manifestações, não é? Muitas ideologias que se vão impregnando na sociedade e que nós às vezes sentimos mesmo heróis desta evangelização e sabemos que estamos do lado de Deus, não é? Que temos Deus do nosso lado e que podemos de facto
regozijar-nos por termos encontrado algo que vale mais do que o mundo inteiro, não é? Por isso temos aqui o mundo inteiro cheio de pinos, porque podemos perceber, não é, que o que nos está reservado é muito grande, não é? E de que é que nos serve ganhar o mundo inteiro se nós perdermos a vida eterna, não é? Que vantagem é que há nisso? E nós podemos ir alimentando interiormente esta ideia, esta convicção e esta certeza de que, de facto, há uma vida que vale a pena viver, que é coerente com esta fé, mesmo que às vezes haja perseguições, comentários, ironias, críticas, que nós somos alvo, não é? E aqui também a questão não é nós refugiarmos no vitimismo, não é? Termos pena de nós próprios, porque temos que ter também esse cuidado, não é? Porque é doloroso nós pensarmos que há muitos cristãos que são perseguidos em várias partes do mundo, que nós devemos rezar para que essa tribulação seja impedida o mais rapidamente possível. Mas muitos mártires são mártires do dia a dia, não é? Que são criticados, são postos de lado, são insultados, não é? Mas isso não é desculpa para nós nos sentirmos vítimas, não é? E de alimentarmos essa autocompaixão que nos impede de sermos o sal da terra, como Jesus nos pede, não é? E que podemos perder o sabor, não é? Por estarmos embrenhadas no nosso vitimismo, não é? Portanto, há aqui um desprezo que é por culpa nossa, quando perdemos esse sabor de Cristo e do Evangelho, perdemos essa noção de que somos o sal, que temos essa consciência e temos essa missão de iluminar o mundo, de dar sabor a esta vida que muitas pessoas não o têm e que nós sabemos que temos, não é? E sabemos onde o vamos buscar. E isso não significa não sermos fiéis ao nosso caminho, não é? Não termos essa noção das nossas fraquezas e das nossas fortalezas, não é? Recordando também São Paulo, não é? Que quando se julgava justo, ele era um perseguidor, não é? Quando descobriu que era um perseguidor, tornou-se um homem de amor, não é? E nós às vezes também caímos em nós, nas nossas fraquezas, nas nossas ingenuidades, nos nossos pecados e nas nossas omissões. Portanto, aqui também sermos muito honestas connosco próprias para vivermos este caminho com muita humildade, com muita retidão, não é? Com muita oportunidade de recomeçar, não é? E não nos deixarmos levar por este mundo que odeia e ama com muita intensidade, não é? Que às vezes nos despreza e nos rejeita de uma forma muito, muito violenta, não é? E esta exclusão, esta perseguição, se Deus nos concede também esta graça, torna-nos semelhantes a Cristo crucificado, não é? Associamos à sua paixão de uma forma muito próxima. E é uma manifestação da vida nova, não é? Do que vem aí, não é? Que é a nossa possibilidade de ressuscitarmos com Cristo e de sermos o próprio Cristo também para as outras pessoas. Mas para isso é preciso algum compromisso, não é? E às vezes nós comprometemos com falácias, aceitamos a rejeição de Deus em alguns aspectos da nossa vida, e somos tentadas a ceder aos compromissos que temos, porque o mundo nos absorve, nos puxa para baixo, não é? E é bom nós voltarmos a acreditar, voltarmos a renovar o nosso compromisso com Deus, não é? Decidirmos, comprometermos e termos a consciência que o caminho da felicidade é por aqui, não é? Por isso aqui também este eco, não é? Este altifalante, quanto é que eu estou comprometida a seguir este caminho que me é dado viver, sabendo que eu tenho toda a ajuda de Deus, não é? Todo o apoio, todo o aconselho, todo o guia, não é? E agora tivemos a festa de Pentecostes, em que nós tivemos essa explosão do Espírito Santo, não é? Com os seus dons, em que voltámos a receber essa graça e essa presença do Espírito Santo em nós, não é? E todos possivelmente sabemos que a Deus Pai é atribuída a obra da criação, a Deus Filho a redenção e ao Espírito Santo a santificação. E o Espírito Santo é o amor, não é? A personificação do amor entre o Pai e o Filho. Portanto, é este Espírito Santo empenhado na nossa santificação que é amor também e que transborda de amor, de apoio, de serviço, de assistência, que nos dá soluções, que nos conduz sem nos impor determinadas soluções, não é? Portanto, aqui nestas perseguições, nestas tentações, nesses convites a fazer o mal, há sempre a presença de Jesus que nos acompanha, a presença de Jesus que nos consola e a força do Espírito Santo que nos ajuda a seguir em frente. Portanto, aqui não desanimarmos, não é? Quando a vida é coerente com o Evangelho,
atrai as perseguições de outras pessoas, não é? Porque sabemos que há o Espírito que nos ampara neste caminho. E para isso é preciso muita fé, muita alegria e muita também vontade de redescobrir este mistério do encontro com Deus em cada dia, não é? Porque, de facto, a nossa vida é misteriosa, não é? O nosso encontro com Deus é pessoal, é intransmissível, mas é muito, dá muitos frutos em nós e dá muitos frutos nas outras pessoas. Portanto, aqui também vivermos com esta consciência, com esta paz, com esta tranquilidade de quem está muito perto de Deus e de quem está a aproximar-se de Deus, não é? E aqui também gostava de partilhar convosco, até pensei começar o passo a passo assim, mas também não tive muita coragem, porque hoje morreu uma grande amiga minha e estava com cancro já há imenso tempo, já era super expectável, mas de facto a pessoa acha que consegue, não é? Lidar com isto e ter a certeza que ela está muito mais feliz no céu, mas eu pensei, não vou conseguir dar o passo a passo, mas a verdade é que também sei que ela me ajuda, que ela está presente e que ela já lá chegou e, e que de facto merece tudo, portanto não há aqui egoísmo de querê-la por perto, porque ela já estava em grande sofrimento, mas de facto é bonito também ver uma vida que chega até o fim nesta plenitude e que consegue, não é? Pensando aqui nesta nossa caminhada do passo a passo, em que nós estamos aqui a aprender a caminhar e vemos uma pessoa que podia estar aqui connosco, porque era uma pessoa cheia de vitalidade e que de facto já lá chegou, não é? Que está lá também a interceder por nós e a ajudar-nos e com essa vida já com Deus, que de facto é maravilhosa e que nós só podemos agradecer, não é? Termos tido contacto com uma pessoa que está tão perto de Deus e que nos pode apoiar. Por último, e agora este passo a passo hoje está muito mais curto, mas se calhar estou a aprender com a Ana Ulrich, não é? Que tem uma capacidade de síntese invejável, e também vos convidava a assistir ao passo a passo da próxima semana, não é? Porque nós tivemos aqui 3 semanas em janeiro de intervalo e agora para acertar o passo temos, e para termos as 2 sessões em junho que estão previstas, vamos ter 2 passo a passos seguidos, não é? Temos esta semana e temos na próxima. Na próxima semana vamos considerar o 7º e o 10º mandamento, que são os mandamentos que nos faltam, não é? O 7º mandamento, não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo, e o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. E eu convidei a Constança Líbano Monteiro, uma grande amiga minha, para nos falar deste tema, não é? Uma mãe também com alguns filhos e com uma vida muito inspiradora, que de facto que eu conheci porque fizemos um projeto de voluntariado em Cabo Verde juntas e de facto ficámos amigas para a vida e tenho a certeza absoluta que vai ser super inspiradora. Portanto, também vos convido a voltarem a assistir ao passo a passo para a semana e depois só temos a última sessão no dia 20 de junho e temos no fim do mês, no início do mês de julho, esta proposta da peregrinação a Fátima, não é? Que correu tão bem o ano passado e que eu deixava também aqui o desafio de voltarmos a repetir com as pessoas que puderem, porque de facto em termos de logística é muito simples e em termos de entrega do projeto à Nossa Senhora também tem algum significado e para mim teve imenso significado. E eu fui buscar até uma audiência do Papa Francisco no dia 12 de abril deste ano, em que o Papa fala do texto do profeta Isaías, que diz que formosos são sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. E eu achei que era super bonito nós irmos para esta peregrinação com esta ideia dos pés, não é? Porque de facto há aqui uma referência aos pés de um anunciador das boas notícias, que é o que nós queremos ser também à nossa volta, não é? Aquele que vai anunciar tem que se mover, tem que caminhar, não é? O facto de nós irmos a pé a Fátima, estes poucos quilómetros também pode ser uma concretização, uma materialização do nosso desejo também de sermos estes apóstolos que vão ao encontro, não é? Portanto, este zelo evangélico que se baseia também no anúncio, não é? Nos anunciadores que são um pouco como os pés do corpo de Cristo, que é a Igreja, não é? E que não há proclamação sem movimento, sem saída, sem iniciativa, não é isso? E nós, como diz o Papa muitas vezes, só somos cristãs se sairmos de nós próprios para nos pormos a caminho e levar o anúncio. E dizendo o Papa também que não se anuncia o Evangelho parado, fechado num escritório, na escrivaninha ou no computador, fazendo polémicas como leões do teclado
e substituindo a criatividade da proclamação com o copia e cola de ideias tiradas aqui e ali. Eu achei muita graça a isto, porque de facto, se calhar muitas de nós passamos o dia em frente ao computador, não queremos ser estes leões de teclado, mas às vezes pode-nos ajudar também a interpelar-nos, anunciarmos o Evangelho movendo, caminhando, indo. E por isso o programa que eu proponho é como o do ano passado, em que nós nos encontramos às 11 da manhã numa capela que é a 6 quilómetros de Fátima, é a capela de Santa Amaro, e que percorremos a pé até Fátima, 6 quilómetros. Lá podemos fazer, como fizemos o ano passado, um almoço partilhado, rezamos o terço e voltamos a pé até ao carro. Portanto, são 6 quilómetros para lá, 6 para cá, faz-se lindamente, e é um programa para famílias, para quem quiserem convidar amigos, e eu já enviei o link para integrar o grupo do WhatsApp e de facto convidava-vos também a aderir a este final de projeto do Passo a Passo deste ano, que como o ano passado também correu tão bem, eu achei que valia a pena voltarmos a repetir e entregarmos também este projeto à Nossa Senhora. Portanto, hoje acabamos francamente mais cedo e eu vou parar aqui a gravação, agradecer-vos